Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a bela e legítima missão que a estamos a experimentar. O Evangelho do Domingo do Bom Pastor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outro lado da parte, é ladrão e salteador. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e a conduz à pastagem. Depois de conduzir todas as suas ovelhas para fora, vai diante delas, e as ovelhas seguem-no, pois lhe conhece a voz. Mas não segue o estranho, antes foge dele, porque não conhece a voz do estranho. Jesus disse-lhe estas parábolas, mas não compreendiam do que ele queria falar. Jesus tomou, disse-lhes então, em verdade, vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto viram antes de mim, foram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, será salvo. Portanto, entrará como sairá e encontrará pastagem. O ladrão que vem não vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e as tenham em abundância. Eu sou pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, porém, não é pastor. A quem não pertence as ovelhas, quando vê o lobo vindo, abandona as ovelhas e foge. O lobo rouba e dispersa as ovelhas. O mercenário, porém, foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Como meu Pai me conhece e eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não estão nesse aprisco. Preciso conduzi-las também. E ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, amados irmãos, nós estamos no domingo do Bom Pastor. Prudência da igreja, trazer essa figura do bom pastor para nós nesse tempo pascal. É preciso voltar a nossa confiança no Senhor, voltar a nossa experiência de Deus. A igreja precisa voltar para essa experiência. Nós padres, os bispos, as outras autoridades, a nossa vida comunitária pastoral, as comunidades de vida de aliança, todos nós precisamos voltar para essa experiência de estar diante do bom pastor. E nós precisamos resolver algumas coisas que é importante. Como é que eu posso dizer ou me considerar um cristão quando a vida das pessoas que me cercam, eu, enquanto cristão, tenho feito da vida delas um inferno? Então, eu não posso me dizer que sou cristão, ou seja, que ouço a voz do bom pastor.
aqui está o ponto mais importante, talvez, de toda a nossa vida cristã. A que voz eu tenho ouvido, a que voz você tem ouvido. Porque pela voz que nós temos ouvido, as nossas ações virão de encontro com a voz da qual nós ouvimos, das orientações da qual nós recebemos. Então, hoje nós somos chamados, nesse Domingo do Bom Pastor, a perceber quem é o missionário que nos fala e quem é o pastor que nos fala. E aí percebermos claramente. É claro que podemos ter pastor revestido de ovelhas e podemos ter ovelhas revestidas de lobos, né? E aí nós precisamos entender. E nem sempre a palavra de Deus sempre vai nos sinalizar que os pastores, os mestres da lei fazem isso, aquilo outro, e Jesus, ele sempre vai nos educar a olhar o que eles fazem, mas não agir como eles fazem, né? Então, o que eles pregam maravilhosamente, os que eles anunciam é algo maravilhoso, que é o próprio Cristo, mas as ações deles não os imiteis de Jesus. Então, hoje, no Domingo do Bom Pastor, nós precisamos perceber o momento que nós somos pastores, ou seja, o momento que nós estamos conduzindo as ovelhas e precisamos conduzi-las somente para um caminho, que é para o Cristo, e quando nós somos ovelhas, porque nós também somos ovelhas. Quando a gente olha para esse evangelho, muitas vezes podemos cair até no erro de acharmos que nós somos conduzidos sempre. Não é verdade. Muitas vezes nós conduzimos. Ora nós somos ovelhas, ora nós somos pastores. Nesse momento eu vos falo como pastor. E quero ser bom pastor. É interessante o evangelho de hoje, que vai dizer nos escritos iniciais, como título, o bom pastor. Ou seja, eu e você temos a busca de sermos esse bom pastor, porém nós somos também ovelhas. E ao mesmo tempo nós queremos nos perguntar a Deus mesmo, diante da escolha que Ele nos fez, nos chamou, se Ele vai nos dar sempre a graça de estarmos atentos à sua voz e entendermos qual é a voz do Senhor. Não que Ele tenha várias vozes, mas que na nossa interpretação nós podemos ouvir mais o mal do que o bem. Então, hoje nós somos provocados a, escutando essa palavra, deixar com que a palavra desse domingo, de fato, possa nos conduzir a realizar coisas boas, ainda que as nossas autoridades religiosas não conseguem ver algo de bom, não conseguem discernir que aquilo que você faz é muito bom para alguém, um ser humano. E não sendo assim, continuemos a nossa vida de bondade, nossa vida de amor e de misericórdia, porque nós somos chamados a realizar o amor e a misericórdia constante de Deus na vida daqueles do qual nós rezamos. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que São José, esposa da Virgem Maria, nos dê a graça da obediência, que a Santíssima Virgem Maria nos conceda a graça de, escutando a sua voz, possamos praticá-la. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.